Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Ramiro Gama, autor de lindos casos de Chico Xavier e de lindos casos de Bezerra de Menezes, relata nesse segundo uma experiência por ele próprio vivida. Ele trabalhava e reconhecia as graças recebidas por essa entidade veneranda que o apoiava, que o inspirava, que o ajudava, fazendo com que crescesse a sua responsabilidade reconhecida por ele próprio. Era necessário orar e vigiar, manter a serenidade, trabalhar com dignidade para continuar a merecer esse apoio, esse amparo. E certa feita, ele experimentou uma situação que não esperava, pois que desenvolvia um trabalho junto à Federação Espírita Brasileira, que tinha o apoio do próprio presidente da mesma, Dr. Guilhom Ribeiro. Isso, de alguma forma, passou a incomodar algumas pessoas, tanto físicas quanto espirituais, e passou a sofrer a perseguição, as injustiças, inclusive de alguns confrades, pessoas que conviviam com ele, que ele tinha estima, esperava que nesse momento as pessoas o beneficiassem com as suas orações, com bons pensamentos, que o assistisse nesse momento de luta. Chegou mesmo a receber cartas anônimas, e inclusive cartas anônimas chegavam na escola onde ele trabalhava, afirmando que ele só ensinava espiritismo aos alunos. Então, em casa, os seus filhos adoecidos, as preocupações se ampliavam e ele acabou por falir, pois que no momento de crise, num clímax dessa situação, ele acabou por discutir com a própria esposa, magoou o próprio pai e castigou os filhos severamente. E nesse momento, quando a situação mais se ampliava, o quadro de Dr. Bezerra de Menezes, ali colocado sobre a parede, caiu assustando a todos. Eles correram, pegaram o quadro e perceberam que nem o prego que estava na parede, nem o arame que segurava o quadro estavam arrebentados ou fora da parede. Então, naquele momento, ele se deu conta que o Dr. Bezerra de Menezes havia se magoado com aquela situação e não queria mais presenciar o que ele estava promovendo, as discussões, os castigos, tudo aquilo, porque reconhecia nele alguém que havia fracassado em todos os ensinamentos. Orai e vigiai. A partir desse momento, eles recolocaram o quadro na parede e perceberam que o olhar do Dr. Bezerra de Menezes já não era mais o mesmo. Parecia que ele havia saído daquela casa, que não estava mais presente, não queria mais presenciar cenas como aquela. E ele então, muito entristecido, orou bastante, pedindo luz e amparo aos benfeitores, para que o ajudasse a superar aquele momento e a manter a serenidade diante das lutas, diante das provas, para não voltar a falir. E assim, seguiu a sua trajetória até que um ano depois, ele percebeu que o olhar do Dr. Bezerra de Menezes havia voltado àquela condição de sempre. E aí, então ele entendeu que o Dr. Bezerra de Menezes havia voltado a confiar nele e estava ali para apoiá-lo de novo, mas que ele se mantivesse em oração e vigilância. Assim, meus irmãos, todos nós, por mais que estejamos amparados pelos benfeitores, por mais que sejamos merecedores desta dádiva, diante das lutas do dia a dia,
Muitas vezes tropeçamos no nosso orgulho, na nossa vaidade e caminhamos para o lado negativo, reagindo mal com relação a pessoas, muitas vezes no trabalho, na rua, no próprio lar, demonstrando não ter merecimento para esse apoio do alto. Então, façamos todos os esforços possíveis para não nos sintonizarmos com o negativo, porque há muitos espíritos, meus irmãos, com os quais nos comprometemos no passado, alguns que se encontram reencarnados, alguns muito próximos, e alguns outros no mundo espiritual, e até mesmo não sendo diretamente vinculado a nós, mas o trabalho que pudermos fazer, que possa beneficiar a muitos, a possibilidade da interferência, da influência, a fim de atravancar o passo, a fim de prejudicar. Quando Jesus nos orientou, nesse sentido de orar e vigiar, era por isso, para que evitemos a sintonia com irmãos desequilibrados e que aprendamos a amar e a perdoar e a compreender o outro. Muitas vezes, a inveja, muitas vezes, o desejo mesmo de prejudicar, de atrapalhar para que nós não cresçamos. Então, lutemos para manter os ensinamentos do Cristo vivo em nossa alma, superando as nossas fraquezas, as nossas imperfeições e não abrindo portas para a interferência dos seres inferiores. Nós também estamos em marcha, buscando o nosso aprimoramento, e se sintonizamos com esses irmãos, demonstramos estar no mesmo nível e precisando ainda de muita luta para a superação. Que o Senhor nos abençoe, nos permita muita paz, bom ânimo, confiança, serenidade diante das lutas para enfrentarmos as barreiras que encontrarmos pela frente. Que Deus nos abençoe.